Buenas gauchada, hoje eu estou aqui em Antônio Prado e pude conversar com meu amigo, o professor Cristiano, ele que é o autor do livro Tropeirismo Biriva, História, Canto e Dança. Ele escreveu este livro falando sobre o tropeirismo biriva e sobre as danças birivas. Muito obrigado, Cristiano, por essa oportunidade de nós podermos conversar um pouco sobre o teu trabalho. E, Cristiano, como surgiu a ideia de fazer esse livro sobre o tropeirismo biriva? Tony, na verdade, eu que agradeço, né? Sempre fui incentivador do tema, desde a época da CBTG, enfim, sempre foi um incentivador do tema biriva. Então a ideia de fazer o livro surgiu, nós voltando, estava junto, nós voltando do Nacional de Jataí, nós vínhamos conversando, enfim, nós estávamos em 4, 5 pessoas e surgiu, nós vínhamos conversando e nós vimos ali naquele momento que havia necessidade de nós ter uma obra na parte da literatura que tratasse especificamente mais a fundo do tema biriva. Quando eu digo a fundo, eu falo assim porque até então nós não tínhamos nos livros, por exemplo, se nós pegar o Achegas traz algumas observações com relação ao Chico do Porrete, são observações. O Birivinha do Paixão também faz algumas observações sobre os 4 temas. No Achegas nós temos a única dança, a dança dos facões, tem toda a descrição, enfim, detalhadamente. A Chula tem no manual ainda azul, depois a partir do teu livro, mas nós, no Tropeirismo Biriva, nós, entre aspas, nós seguimos no manual azul. E no manual ainda é Chula de repetição. Então não havia um livro ainda que trouxesse esses assuntos definidos, enfim, que tivesse tempo a parte musical. E sem contar, além do livro gaúcho, também tem algumas considerações, e sem contar que do fandango primitivo nós não tínhamos nada. Nós só tínhamos considerações, como eu falo. Então isso aí surgiu, nós voltando do Nacional em Jataí, a necessidade, enfim, o pessoal da época que estava ali junto com nós cobraram de nós, quando eu digo de nós, as pessoas que tinham ido para lá para avaliar a tropeirismo biriva, e vocês falavam para nós da necessidade de ter um livro que tratasse desse assunto. E a partir dali eu organizei todo o material que tinha, eu nunca me vi assim, escrevendo um livro. E quando eu me dei por conta, eu tinha todo o material, enfim, eu tinha todo o material separado. Então daí, a partir desse momento, eu só me preocupei mais com a parte das partituras musicais, que não havia, especialmente do fandango, e a parte fotográfica, ali eu montei e lancei o livro. Mas a ideia partiu, assim, eu digo, o culpado disso foi vocês, ali quando eu digo vocês, o pessoal da CBTG, especialmente a ti, que foi que me instigou aquela vez na volta do Jataí de nós fazer o livro. A partir daquele momento que deu o estralo que eu notei que dava de nós fazer, de nós ter esse material, né? Bom, se você não conhece o Cristiano, nós temos aqui no canal do YouTube, ele nos mandou um vídeo, né, que eu solicitei, com todo o histórico do Cristiano. E o Cristiano é alguém que lê muito, você pode ver que nós estamos aqui numa parte da casa dele onde tem muitos livros. Ele gosta muito de ler. Cristiano, o que seria tropeirismo biriva? Por que tropeirismo biriva? Na verdade, Tony, assim, há uma confusão. As pessoas um pouco mais leigas, elas confundem o tropeirismo biriva com o tropeiro atual. Por exemplo, o meu avô ele foi um tropeiro, mas um tropeiro que eu classifico como tropeiro atual. O que é o tropeiro biriva? O tropeiro biriva é o tropeiro lá do século XVIII, século XIX. Nós classificamos, eu faço essa classificação por toda a parte, por tudo que eu li, tudo que eu estudei, a partir desse momento. Então, por isso que quando nós vamos reconstituir, por exemplo, um traje biriva, está ausente a bombacha e na parte musical está ausente a gaita. Porque a gente sabe que a gaita chegou no estado da metade em diante do século XIX, tá? E a bombacha também. E o tropeiro biriva é anterior a isso. Então, por isso que há muito essa preocupação na hora de nós reconstituir um tema, por causa que o tropeiro em si, o tropeiro usou a bombacha, isso aí nunca se escondeu, sabe? Só que o tropeiro biriva, se nós for ver a fundo, ele não usou a bombacha. Ele usou uma outra tipo, outro traje, usou calça, saiota, esse tipo de que é o traje atual do tropeiro biriva. O atual não, o traje que nós reconstituímos o tropeiro. Então aí há um pouco de confusão. Muitas vezes o pessoal diz, mas que tropeiros são esses que não usam bombacha?
O tropeiro sim usou bombacha, mas o tropeiro biriva não é do tempo da bombacha, como não é do tempo da gaita também, né? Na verdade, o tropeiro biriva seria o tropeiro de mula. O tropeiro primitivo, eu uso como tropeiro primitivo. E que danças tu traz aqui no teu livro? Quais são as danças, no caso do tropeirismo biriva? Não que eu não saiba, né? Até para nós estudarmos as pessoas que estão nos assistindo hoje. Assim, eu gosto de deixar claro que esse livro é feito basicamente em cima da literatura do Paixão Cortes. Ele foi assim um dos primeiros que escreveu sobre o tropeiro biriva. Então ele apresentou para nós 4 danças: a dança da chula, a dança do Chico do Porrete, que é algo parecido com a chula. Hoje algumas pessoas eu já fui questionado várias vezes se a chula veio do Chico do Porrete ou se o Chico do Porrete veio da chula. Então é um ponto de interrogação que a gente tem aí. A chula, Chico do Porrete, a dança dos facões, e o fandango primitivo, que o fandango primitivo é considerado, a partir da literatura do Paixão, o tema mais antigo dançado pelo povo do Rio Grande do Sul. Isso a partir da literatura do Paixão. Então são esses quatro temas. São temas exclusivamente masculinos, certo? Que eram bailados, enfim, dançados em pozos de tropas. Então, e na classificação hoje, por exemplo, eu classifico esses como temas primitivos. Eu classifico, se é do primitivo, a mulher não fazia parte da sociedade do Rio Grande do Sul, a partir da parte literária do Paixão, eu classifico, eu digo que essa seria a primeira geração, o primeiro ciclo, no meu ponto de vista. O segundo ciclo viria depois, já com a prenda. Então, se nós fôssemos classificar, para mim, no meu ponto de vista, hoje existem 5 ciclos. O ciclo do fandango, que das danças birivas, que seria o primitivo, e depois os ciclos atuais, do fandango, o ciclo do minueto, das contradanças e dos pais enlaçados. Eu classifico, eu vejo hoje dessa forma. Tu coloca esse ciclo, que tu começou a perceber que existia antes da mulher participar das danças. Isso, porque não sei se tu vai concordar comigo, mas enfim, até porque tem um cara que estuda um monte e pesquisa um monte. Se ela é um ciclo primitivo, a mulher não fazia parte da sociedade do Rio Grande do Sul, subentende-se que essas danças eram dançadas muito anteriores às outras. Né? É algo que é para pensar. Então eu classifico, por exemplo, como sendo o primeiro ciclo coreográfico, o ciclo só das danças masculinas, que é das danças do tropeirismo. Eu percebi que no teu livro tu te ateve mais às coreografias, à música, né, e às partituras. A parte da indumentária em si tu não trouxe muita coisa, trouxe apenas umas pinceladas e algumas fotos. Eu me enganei ou é assim mesmo? Não, é isso, Tony, porque até eu fui cobrado, por exemplo, quando a obra foi enviada ao MTG, ao Departamento de Pesquisa do MTG, eu fui cobrado, não, fui solicitado que a próxima obra tivesse a parte da indumentária. Eu vejo, assim, hoje, por exemplo, a parte da indumentária um pouco perigosa, eu ainda não me sinto seguro em falar de indumentária, tanto na parte da indumentária das danças tradicionais, sabe? Eu acho que nós estamos, eu vejo hoje assim que há nós estamos assim em cima do muro ainda, não tem algo, no meu ponto de vista, assim, que venho de um lado específico do Paixão para o lado do MTG, eu ainda me sinto em cima do muro ainda de querer afirmar ou de negar alguma coisa. Então por esse motivo eu não entrei. O meu desejo, isso aí é um sonho ainda de eu fazer futuramente, enfim, é sobre indumentária, porque não tem nada ainda. Mas a minha ideia é de reconstruir algumas peças, e eu não tenho ainda essas peças. E como era uma ideia inicial, ia ficar muito caro, porque seria um livro totalmente colorido, enfim, as fotos. Sim, então por esse motivo eu não entrei nessa questão da indumentária, mas eu fui, não é cobrado, mas eu já fui desafiado a fazer isso. Quem sabe futuramente, né? São peças da indumentária bastante curiosas assim, para as pessoas que não as conhecem, né? Para quem não está acostumado a ver o tropeirismo biriva ou as apresentações do tropeirismo biriva, ele estranha alguns modelos, principalmente de chapéus. Eu pedi para o Cristiano trazer alguns modelos aqui, e ele trouxe alguns modelos que ele tem na coleção dele, de pesquisa, e são bem interessantes. Cristiano, por que esse formato, por que esse modelo, funcionalidade? Pode deixar que eu seguro um aqui para ti. Na verdade, Tony, assim, esses chapéus aqui são 3 modelos. Esse é o redondo que eu tenho aqui, o cone, esse teu, e tem o cartola que eu não tenho. Tá? Eles são basicamente esses modelos. Esses chapéus foram tirados todos das pinturas de Debré. Quando ele andou pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, nas pinturas deles, subentende-se que eram dessa forma. Então, é uma reconstituição das pinturas deles. Isso é uma coisa que eu mais ou menos imagino, porque
todas as pinturas do Debré possuem esse barbicacho em cima, que seria para ajustar a cabeça. Todas, quando eles estão de chapéu de palha, tem esse barbicacho. E esse barbicacho aqui embaixo, que é do queixo. O que eu cheguei à conclusão, isso é uma conclusão minha. Essa não era feito assim, era feito como uma forma de pizza. Sim. Era feito como uma forma de pizza e eles colocavam na cabeça e apertavam esse barbicacho aqui para... Por quê? Porque nesse aqui não tem, nesse outro não tem. Mas nos Cartola, a gente vê muito nas pinturas de Debré um tento que segura a aba. Então, o que eu concluí? Que eles faziam aberto, como uma pizza, eles botavam na cabeça, eles tinham aquelas amarrações para segurar a aba, porque daí quando apertava aqui, a tendência era cair. Aquelas amarrações seguravam as abas e ali eles regulavam. Se estava chovendo, estava quente, eles, enfim, se queriam sombra, eles soltavam, estava chovendo. Eu imagino que seria assim, por isso que são estranhos, né? Eles são estranhos, os chapéus. Como as calças também, né? Sim. As calças são diferentes das bragas. Por exemplo, nós se usa as bragas, as calças do tropeirismo Biriva é diferente em função da mobilidade, da praticidade da peça, né? E nós temos as calças, certo? Ela é sem fundilho, ó, para dar mobilidade, enfim, para o tropeiro. Ela era assim, ó. Tá. Esse é um modelo de calça. Essa calça é minha. E tem umas que tem a bragueta aqui na frente, ó, com os botões. E ela ainda tem esses detalhes, por exemplo, aqui que eram feitos de tecido, de barbante, enfim. Tá? Isso tudo tem nas pinturas do Debré. Essa minha tem um ajuste atrás, ó, com um barbante também que tu ajusta, e além de tudo tem ajuste aqui dos botões. Aqui ela não tá 100% reconstruída da peça, porque esses detalhes aqui teriam que ser de uma corda de algodão. Tá? Até quando eu reconstruí a peça e levei para a Marina, mostrei para a Marina, ela achou, ela disse, não tá legal. Por quê? Ela disse, por causa que tinha que ser aqui de algodão, e ela sugeriu que os botões fossem de osso, que isso aqui é botão de solidariedade. Mas enfim, mas a ideia da peça é assim. Ela é uma calça que ela é meia canela, se vocês forem ver, ó, ela vai ficar na meia canela. Isso aqui era a calça do tropeiro Biriva. E ela é assim pelo motivo de ele andar, no caso, a cavalo, andar montado na mula. Isso, porque daí aqui o que vai acontecer, isso aqui vai dar mobilidade para ele abrir e fechar as pernas, enfim, esse tipo de coisa. Perfeito. E além disso nós temos a guaiaca Biriva, que ela tem a particularidade que ela tem um bolso, é um bolso só atrás. Essa aqui acho que o pessoal mais conhece, mas essa aqui seria a guaiaca do tropeiro Biriva, que aqui ele colocava, enfim, todos os documentos, enfim, todo tipo de coisa, tudo nesse bolso. Que era para ele transportar. Enfim, botava dinheiro, enfim, tudo que é documento, tudo que ele precisava aqui dentro desse bolso, por isso do bolso ser grande, né? Ela não tem aqueles bolsinhos laterais. Não tem os bolsinhos laterais. Sim. Tudo isso tem nas pinturas do Debré. Eles foram tirados das pinturas do Debré quando ele andou pelo Brasil, enfim. Que ele registrou vários momentos e ele se ateu muito à questão do tropeiro, tanto no interior de Minas Gerais como São Paulo e de São Paulo para baixo. Então ele deixou um material muito importante para a reconstrução dessas peças, né? Hoje há um questionamento se usa lenço de seda ou se pala de seda ou não se usa, enfim, todo esse tipo de coisa. Como o chapéu de palha. Eu particularmente, se você for ver nos livros, por exemplo, no meu livro ali, os guris estão de chapéu de palha e lenço. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema nisso. Mas há alguns regulamentos de alguns concursos que não permitem. Então o pessoal tem que ficar muito... enfim, o pessoal tem que ter o cuidado, por exemplo, que há regulamento que não permite que seja usado pala e lenço de seda com o chapéu de palha. E há regulamentos que permitem. Então o pessoal tem que ter muito esse cuidado nessa questão. Eu particularmente não vejo problema algum. Eu acho que tem coisas muito mais importantes do que usar um lenço ou usar um pala com um chapéu de palha. Sim. Certo? Mas isso aí é questão de regulamento, né? Cristiano, com relação às danças birivas, tu acreditas ainda, pelo que tu tem visto, que os concursos têm estimulado aos dançarinos participarem, tem enfraquecido? Como é que anda o movimento das danças birivas, assim, ao teu ver, né? Não é uma afirmação de pesquisa, apenas uma pergunta, né? Eu vou tirar, Tony, por conclusão o rodeio de Flores da Cunha, que é assim, para nós o último rodeio maior que teve, assim. Eu acho que teve 8, 9 grupos birivas. O último, eu acredito que a última vez que teve um número grande assim foi Vacaria. Eu acredito que o ano passado, ano retrasado, e lá no rodeio de Antônio Prado, quando nós realizávamos. Então eu acredito que está se reformulando os grupos birivas. Eu vejo assim, ó, tudo depende, eu vejo por mim. O grupo biriva depende de como está o andamento do grupo de dança. Sim. Quando firma o grupo de dança, o pessoal vai lá e monta o grupo biriva.
Então eu acredito que hoje, como tem vários grupos, os grupos de danças, os grupos adultos, enfim, do Fegadã, enfim, tão firmes, então consequentemente o pessoal tem mais aquela tranquilidade de montar o grupo Biriva. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo como está acontecendo aqui em Antônio Prado. Hoje nós estamos firmando o grupo de dança adulto, que é algo que o ano passado eu não consegui. Então esse ano nós estamos firmando. Então agora, com calma, nós vamos voltar a ensaiar o grupo Biriva. Então eu acredito que é tudo fases, mas hoje eu acho que está alto. Tanto que assim, minha expectativa para o Fegadã, por exemplo, é que dê mais grupos que o Fegadã ano passado. Tu estás também na comissão avaliadora da CBTG para o Nacional em relação à dança Birivas também, né? Se eu não me engano. E me diz uma coisa, a nível de Brasil, que tu acredita que ele expandiu mais? Existem mais grupos fora do Rio Grande do Sul praticando danças birivas? Tony, eu acho que tem uma parada. É? Nada se encontra, mas não é... Se nós pegarmos, por exemplo, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu acho que a dança biriva era mais... Como é que eu vou dizer? Foi mais o pessoal se deslumbrou mais com a dança biriva. Então haviam vários grupos, por exemplo, ou interesses de montar grupos no Mato Grosso, enfim. Tanto que várias pessoas na época, se pegar anos atrás, entravam em contato comigo, eu indicava, em função por eu ser parte da CBTG, eu enfim, nem podia, nem quero, porque depois vai que o grupo se classifica no Nacional, eu vou estar avaliando, então isso é uma questão que eu tenho comigo. Então eu indiquei vários instrutores para ir, por exemplo, Mato Grosso, fui fazer um painel no Mato Grosso, o MTG me levou, enfim, mas hoje eu sinto que deu uma parada. Eu não sei se tem os grupos, não tem. Eu sei, por exemplo, que há os grupos classificados para a final do Nacional, não sei como que eles estão hoje, não sei porque, né, eu não tenho ido para lá muito, mas eu acho que já foi mais procurado, já houve uma procura maior. Eu vi que tu tem poucos livros já, não é? Nós vendeste muitos livros, inclusive fizeste uma série de palestras pelo Brasil e no Rio Grande do Sul. Cristiano, bom, eu vou deixar no link desse vídeo aqui embaixo, você vai poder encontrar um e-mail do Cristiano, caso se interesse pelo livro, né? Que é um ótimo material falando sobre as danças birivas. Se você não tem seu grupamento biriva, dá para montar. E Cristiano, assim, para entrar em contato contigo com palestras, tu tem feito algumas palestras com relação ainda ou tu está mais parado agora? Na verdade, eu sempre tenho, sabe, Tony? Mas enfim, o pessoal entra em contato, eu não cobro nada para palestra, sabe, a gente fez, eu não cobro nada, o pessoal entra em contato, a gente vai, conversa, enfim, agora nós estamos combinando uma até para Vacaria, o pessoal quer, eu disse, gurizada, eu digo, vou lá, vamos, reúne o povo, daí vai ser elaborado tipo aberto, vai ser tipo dado uma oficina para as entidades, enfim, nós só estamos acertando os detalhes. Quem quiser participar, participa. Eu não sei, acredito que vai ser cobrada uma taxa tipo de R$10 de participação, em função do pessoal, acho que vai ter o certificado, esse tipo de coisa. Mas custo não tem nenhum, eu não cobro por palestras, entende? Sim. Até porque nunca foi minha pretensão fazer a coisa para levar para esse lado. A despesa, tudo bem, mas a questão de palestra, então se o pessoal tem interesse, entra em contato, enfim, a gente se organiza, né? Agora eu tenho mais tempo, antes eu estava evitando em função de outros compromissos que eu tinha assumido. Agora eu tenho um pouco de mais tempo para ver esse tipo de coisa. Eu estando aqui conversando com o Cristiano, e vocês também devem ter visto nas redes sociais, o Cristiano postando algumas imagens dele trabalhando em algum tipo de pesquisa. Vem surpresa por aí, Cristiano? Vem, já tá certo, Tony. Já está até mais ou menos pré-definido o lançamento. Para o dia 5 de agosto. 5 de agosto. Vai sair um livro sobre interpretação. Já, graças a Deus, enfim, uma... Interpretação das danças tradicionais gaúchas. Das danças tradicionais. Então, metade do livro fala um pouco da nossa história, da nossa formação, um trabalho de pesquisa, e outra metade é específico sobre as danças do manual, as danças que tem no manual do MTG do Estado. Que seriam as 25 ali, não? Isso. Não as inclusas do Fegadã, por exemplo? Não, só as 25 danças aqui estão descritas no manual. Eu consegui, o que faltava era o dinheiro. Tu sabe, tu escreve. Sim. E daí, graças a Deus, nós encaminhamos um projeto. Aqui o município tem um projeto cultural, para a cultura a gente encaminha, são 5 projetos premiados e graças a Deus essa vez um meu entrou. Então vai vir a verba municipal no caso, para custear o livro. Então já está definido, já está na gráfica, já está na parte de diagramação, tudo.
já tem as fotos, então agora já está até marcada a data para o dia 5 de agosto. Quer dizer que em primeira mão eu estou divulgando, porque tu só divulgou umas fotos, mas as pessoas já sabiam que tinha essa obra ou ainda não? Os mais de perto, assim. Eu não tinha aberto para não... Enfim, porque faltava definir, né? Daí tu fala, o pessoal vai sair depois dá algum problema. Mas agora já é certo, já está aí. Está tudo definido. Já inclusive... Qual é o nome do livro, qual é o nome da obra? Bailar Biriva entre o sentir, entre a técnica e o sentir. Bailar gaúcho entre a técnica e o sentir. Bailar gaúcho entre a técnica e o sentir. Olha só, uma nova obra. Cristiano da Silva Barbosa vai estar lançando dia 5 de agosto. 5 de agosto. Aqui em Antônio Prado? Aqui em Antônio Prado. Excelente. Cristiano, mais alguma coisa que tu queira deixar de mensagem assim para o povo que nos assiste, para a gurizada? Não, eu acho que seria isso. Eu agradeço a oportunidade de novo e falar do livro. Eu sou um cara, enfim, encantado pelo tema Biriva, né? E dizer para a gurizada que o pessoal que tem interesse em formar os grupos Biriva, que vão, hoje nós temos esse livro, sabe? Antes nós não tínhamos, nós dependíamos muito do instrutor, de levar alguém ou de assistir pelo YouTube, daí aí acontecia muitas coisas, na hora que tu olhava no YouTube, tu interpretava a figura diferente, tu não entendia a figura e levava o teu grupo, daí saía algo totalmente diferente. Então agora com o livro tu já tem como seguir. E é uma forma de fazer os peões da tua entidade se soltarem, porque são 4 danças, 3 danças especiais, sapateada e uma dos facões. É uma forma de trabalhar essa questão de postura, enfim, tudo esse tipo de coisa. Então é uma maneira de fazer os teus peões da tua entidade e os teus CTGs se soltarem. Excelente. Então, muito obrigado por essa entrevista, Cristiano. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que nós poderíamos conversar bem mais sobre o tema, mas como ele já tem uma nova obra para o dia 5 de agosto, quem sabe a gente não consegue conversar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fala aí, professor.